Por que os gatilhos mentais não funcionam mais desta forma que você está aplicando? Vamos entender um pouco mais? Seja muito bem-vinda ao meu podcast, seja muito bem-vindo ao podcast que não tem nome, né, gente? Mas uma coisa tem um tema muito claro. Aqui você vai aprender sobre comunicação, vendas, oratória, comportamento, mas, assim, a cereja do bolo que vai fazer com que tudo isso converse com o inconsciente do seu lead, do seu cliente, é o fato de aqui eu conectar todas essas ideias com traços de caráter. Exatamente isso que você está entendendo. Aqui é uma nova forma de segmentação de mercado e você vai compreender como falar com o cérebro inconsciente do seu lead e você vai fazer isso agora. Eu vou olhando aqui no meu computador e vou conversando com você e é muito importante que você saiba, nossa, de onde é que vem esse ser humano, né? Essa pessoa aí, ela tá falando do quê? Por quê? Eu sou jornalista, né, de formação, tenho bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo, e eu faço isso há 13 anos, estudando comunicação e comportamento humano. Na TV, eu apresentei 937 programas ao vivo, mais de 1.000 merchans realizados. Então, a conexão entre produção de conteúdo e vendas é algo muito natural para mim. Então, foi muito fácil quando eu entendi, através do estudo de traços de caráter, como é que a gente ia conversar com o inconsciente das pessoas. Porque este é o grande segredo que você precisa entender aqui, tá? Vamos lá? Vamos começar a entender quem foi a primeira pessoa, o primeiro grande nome de segmentação de mercado, e aqui a gente está falando de Philip Kotler, ele, que é o papa do marketing atual, né? Exatamente isso. Ele é maravilhoso. Se você tem a Bíblia do Philip Kotler, você é realmente um marqueteiro de primeira, porque você compreende ali, quando ele iniciou os estudos, ele foi um dos primeiros a falar, peraí, a gente não pode só olhar a segmentação de mercado, ou seja, como é que eu vou escolher com quem eu vou falar no final das contas, o meu público-alvo, não só por aquilo que ele faz, onde ele mora, a idade que ele tem, o sexo, mas a gente vai começar a olhar para comportamentos. Aí a gente trouxe, obviamente, depois de Philip Kotler, um grande salto para o marketing emocional, que era quando o neuromarketing começou a olhar o cérebro ali na década de 90. Nossa, foi a década do cérebro dentro do marketing, a neurologia tinha estudos muito grandes e o marketing foi absorvendo e bebendo muito desta área para entender como é que o cérebro dessa pessoa funciona. Só que, como você já sabe, este é um mercado extremamente restrito a grandes empresas e multinacionais, porque se você é um ser humano normal ali, que tem a sua empresa, né, com seu faturamento, ou um infoprodutor, você já entendeu que não tem como você pagar para um teste neurológico, para entender quais são os impulsos neurais, frequência cardíaca, dilatação da pupila do olho. Então, o neuromarketing está neste lugar. E por que ele está neste lugar? Porque ele precisa resolver uma lacuna muito grande que foi deixada pelos estudos de comportamento. Entre como a pessoa, o que ela faz e como ela se sente, por que ela faz o que faz, existe uma lacuna muito grande. E os gatilhos mentais vieram para fechar parte dessa lacuna, né? Então, com certeza você já ouviu falar, gatilho de escassez, gatilho, o que mais aqui? Vou colocar aqui algumas opções aqui. Como é que é a produção? Gatilho de urgência, reciprocidade, aqui a produção aqui me arrasando, aqui, né, tá aqui comigo me ajudando. Então, pronto. Você entende que todos esses gatilhos estão perdendo a força? Primeiro, porque deixam de ser uma novidade. E aí você me fala, poxa, mesmo deixando de ser uma novidade, por ser gatilhos mentais, eles não deveriam simplesmente exercer uma função de influência no cérebro, independente de quantas vezes eu visse esse gatilho? É a pergunta que você deveria se fazer, você não fez essa pergunta, né? Eu fiz essa pergunta. Peraí, é um gatilho mental? Então por que é que, ao usá-lo, ele não tem o mesmo efeito? Se ele deveria entrar numa área cerebral que ocultasse a possibilidade da pessoa ter uma resposta semelhante. Por quê? Porque a forma como o gatilho é aplicado segue um padrão. E este padrão já está meio que manjado no mercado, sabe? Um gatinho muito querido que tá aqui com você agora, tá? Segue um padrão. Então você percebe, né? Gatilhos como esse, da surpresa, que eu acabei de usar aqui, colocando esse gato. Mentira, só veio aqui. Foi embora o nosso gatinho. Que é o gatilho da surpresa que a gente usou aqui agora. A verdade é que o nosso cérebro racional começou a desenvolver, a identificar um padrão de uso desses gatilhos. E é aqui que eu preciso que você entre comigo, tá? Em camadas um pouco mais profundas, mas que vai fazer todo sentido. E eu quero trazer também uma aplicabilidade para você, ok? Para que você entenda como isso vai funcionar. Então, como o mercado utilizou esses gatilhos à exaustão, né? Escassez, antecipação, papapá, lá, lá, lá. Se fosse só isso, até daria. Mas a sequência é a mesma. E o cérebro, ele é muito bom em pegar sequências, tá bom?
Agora, eu quero te explicar o porquê ele não funciona, te ensinando um mecanismo que a gente vai chamar de gatilho da memória, né? Usando a palavra gatilho é demais, né? Porque é mais um gatilho, blá, blá, blá. Mas é um mecanismo da memória, ok? A nossa memória, ela funciona da seguinte maneira. Você precisa entender que a cada palavra que eu utilizo aqui, a cada verbo, o tom da minha voz, ele vai disparar em você reações neurais. Essas reações, elas trabalham em nuvens. Exatamente isso. Então, é uma cadeia de nuvens de reação. E essas nuvens, elas vão caindo em gavetas. Porque a gente precisa encaixar a novidade ou aquilo que a gente ouve a primeira vez em alguma gaveta, ok? Cada palavra que eu uso aqui vai gerar uma reação diferente em pessoas diferentes, com padrões emocionais diferentes. Essas reações, essa grande comunicação neural, ela vai atingir gavetas neutras, ok? E gavetas traumáticas. Tudo isso acontece no seu córtex cerebral. O seu córtex cerebral está trabalhando enquanto você me assiste aqui, enquanto você me ouve. E você nem percebe. Mas cada palavra dita no seu momento certo, da forma correta, vai desencadear uma reação ou absolutamente nada. Qual é a diferença da comunicação que vai gerar uma reação? Da comunicação que vai ser ignorada. Dos gatilhos que você vai abordar e que vão ser ignorados. A diferença é que, quando essa comunicação cai nessa gaveta neutra, ela não gera nada. Mas quando ela cai em gavetas traumáticas, de experiências traumáticas, ou experiências que me marcaram, então traumas aqui, eu não quero focar só, né, no impacto negativo, mas significa que algo me marcou, me chamou a atenção. Existe uma memória aqui, tá? Então, eu falo traumático, mas a gente pode também trabalhar com uma memória de infantil, né? De coisas que eu vivi na infância. São memórias que marcam. Quando a gente entra nessas memórias, essas reações entram nessas gavetas de memória, elas geram o que a gente chama de hiperfoco. E é aqui que a venda acontece. Porque a venda, ela não é um processo racional, certo? Ela é uma tomada de decisão emocional. E depois a gente utiliza, obviamente, o racional só para justificar. Por exemplo, você foi lá e comprou um carro vermelho. Mas você tá dizendo para todo mundo que esse carro vermelho, bom, primeiro por ser vermelho, era um pouco mais barato, porque na hora, né, as pessoas sempre preferem carros pretos e também carros cinzas, tal, e chumbos. Então eu comprei vermelho porque era mais barato e também porque ele tem uma função aqui, ele é híbrido, ele é elétrico, então ele me economiza muito. Comprei por isso. Então você vai fazer uma grande análise e uma grande justificativa racional para esconder um desejo emocional de que na infância você tinha lá um tio que você amava muito e que tinha aquele carro vermelho. Então, quando você viu aquele carro vermelho, já te remeteu lá à infância e você foi atacado pelo sentimento da nostalgia. A nostalgia te levou a tomar a decisão de compra. Isso acontece o tempo todo. Não à toa, a base estrutural para copy é muito comum a gente usar termos como dor, problema. Por quê? Se a minha comunicação ela não atingir essas gavetas, que foram significativas durante a minha vida, ela não gera impacto suficiente. A pergunta aqui não é sobre qual é o gatilho a ser utilizado. A pergunta é, você sabe exatamente direcionar essa comunicação para a gaveta correta? Para a gaveta correta? Essa é a pergunta. Você não precisa saber exatamente apenas só qual ferramenta utilizar, mas em qual gaveta essa ferramenta precisa abrir para que essa pessoa tome a decisão de compra. E é possível fazer isso se você compreender um padrão de funcionamento inconsciente do meu lead, do meu cliente. Carol, caramba, explodiu minha cabeça. Realmente, tá aí. Então, é importante que você compreenda que qual o jeito errado da gente olhar para a comunicação persuasiva, você pode chamar, né? Qual o jeito errado a gente olhar para essa comunicação que gera venda, que gera lembrança, né? O que é marketing, né? Eu gosto muito da definição do Leandro Ladeira de marketing, né? Não sei se é dele, se ele emprestou de alguém, mas eu quero dar aqui a fonte que é ele, de onde eu ouvi, né? Que é marketing, é uma comunicação que gera memória. Porque se a comunicação ela não ativa uma área de memória, ela não é suficientemente boa a ponto de. E uma comunicação ela só vai gerar memória se antes dessa memória existir o hiperfoco. Entende? E o hiperfoco só acontece quando a gente consegue, através das nossas palavras, da forma de falar, do que falar, dos conjuntos verbais, né, dos advérbios e pronomes que você utilizou, se eles forem ativados naquela gaveta específica, tá? Essa gaveta traumática, ela foi construída através de padrões emocionais
que foram desenvolvidos numa época específica da nossa infância. Começa lá dos 0 anos até 5 anos de idade. E isso é um assunto que você precisa entender. Por quê? Quando a gente fala de um sistema emocional, ou seja, de quando a venda acontece de forma emocional, eu não tô falando de algo que tá na minha cabeça intuitivo, tá? Existiam 2 cientistas, 2 mulheres, que falavam já de como as nossas emoções impulsionam as nossas decisões. A primeira delas é a Magda Arnold, que nos anos 60, essa que foi uma grande teórica, né? Ela mostrou como algumas situações específicas vividas pela pessoa atingia exatamente, transformava a emoção dela. Então, situações específicas vividas tinham a capacidade de transformar a forma como você ia lidar com o restante do dia. Tá? Então, a ideia de vamos trabalhar assim um produto que trabalhe no início da rotina do dia dessa pessoa, que ela acorde e já tenha contato com o meu produto, que chances são de que se ela tiver contato com o meu produto logo, de manhãzinha, ela consiga me lembrar e me levar durante o dia com lembranças ou, enfim. Isso acontece porque as marcas compreendem também qual o momento específico da utilização. A Isis Maus, que é uma pesquisadora, uma psicóloga pesquisadora lá de Berkeley, ela aprofundou os estudos de como a regulação emocional, tá? A regulação emocional está vinculada à reação a estímulos. Então, como é que as minhas emoções são reguladas a depender dos estímulos? E aqui a gente pode pensar em gatilhos mentais, né? Que são estímulos para que a pessoa tome uma decisão, uma ação, enfim. Essas 2 mulheres foram grandes pesquisadoras e elas trabalharam nessa direção de emoção e decisão. O que eu tô te mostrando agora é uma comunicação, é entender o inconsciente dessa pessoa, certo? O padrão funcional inconsciente dessa pessoa e como cada um desses padrões reagem na hora de decidir comprar, na hora de se comunicar. Essa abordagem, essa conexão entre estas áreas, ela é o que eu tenho entendido até agora, única. Então, o que você está vendo aqui é algo que você não vai encontrar em qualquer outra área, em qualquer outro perfil, outro vídeo. Essa conexão de conhecimentos entre padrão emocional, ok? Por avaliação dos traços, né? Segundo o inconsciente dos traços. Formação inconsciente dos traços. O padrão emocional segundo a formação inconsciente dos traços. Mais comunicação aplicado a decisões de compra é só aqui, não tem em outro lugar. Então, é a primeira vez que você vai ver todos esses assuntos conectados. É um novo olhar para a segmentação de mercado e decisão de compra emocional, tá? Então, o que você está entendendo aqui, o que eu quero te entregar e aquilo que nós entendemos aqui com esse vídeo. Primeiro, as decisões de compra são emocionais. Segundo, os gatilhos mentais não funcionam porque você não sabe colocar eles nas caixas corretas. E as caixas corretas são definidas por padrões emocionais inconscientes e agora você compreende por que ele não funciona e como é que você vai aplicar ele. Eu quero te apresentar isso no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, para não ficar muito extenso aqui a nossa conversa, no próximo vídeo eu vou te ensinar como é que você vai identificar esses padrões emocionais para aplicar ele no seu cotidiano, nas suas vendas, na sua rotina. Carol, de forma prática, por que esta aplicação, essa conexão de ideias, né, de conteúdos, de saberes, de forma única, pode me ajudar? Como é que ela pode me ajudar no dia a dia? Significa que se você conversa com o cérebro inconsciente da pessoa, você vai ter mais chances de convencer ela de que você é a melhor opção, de que seu produto é a melhor opção. Agora, se a todo momento você conversa com o cérebro racional, chances são de que você levante barreiras emocionais desnecessárias, que não eram necessárias para que você tenha aquilo que você precisa da pessoa. Sim, esse é um nível de persuasão, e eu imagino que você já tenha pensado nisso. Esse é um nível de persuasão único, intenso e não ensinado nas redes hoje ainda, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, ok? E no próximo vídeo, então, eu quero te mostrar o jeito certo de como usar esses 5 padrões já exatamente para falar direto com o inconsciente do seu cliente. Um abraço, até o próximo vídeo.